Olá, ouvinte da Rádio Universitária, você que é empreendedor, que é aspirante ao empreendedorismo, está no lugar certinho agora aí, viu? Ouvindo a melhor rádio da região, com um programa que traz para você estratégias inteligentes e cases de sucesso para transformar os seus negócios. Além de mini mentorias, mini consultorias, a gente está aqui para colaborar. É o Empreendedor em Ação. Gente, toda quinta-feira às 18 horas, você assiste conteúdos que podem transformar a sua forma de fazer negócio e impulsionar os seus projetos. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Cicobi Credinor, ao Novaes Empreendimentos, a Trajeto Móveis, a Impremix, a Crijóias, a Classic Men's Club e a Fadenor pelo apoio cultural ao nosso programa, que acontece toda quinta, como eu já falei para vocês, mas que vocês podem buscar a qualquer momento, qualquer hora, lá no YouTube. Joga lá Empreendedor em Ação. O canal está recheado de podcast interessante. Busca lá um assunto que você está precisando aí, porque eu tenho certeza que você vai encontrar. São entrevistados incríveis e que compartilham muitas dicas sensacionais lá para nós, tá bom? Quer mandar sugestão, crítica, elogio? Manda e-mail pra gente, empreendedoremasãomoc@gmail.com. Me segue lá também no Instagram, Ariane Galdino _reinventa, porque lá você tem dicas acerca de empreendedorismo, liderança feminina, dicas de eventos que estão acontecendo na cidade, de profissionais que podem colaborar com seus negócios e também do cronograma aqui dos nossos programas na rádio, tá bom? Hoje no Empreendedor em Ação a gente recebe uma referência em atendimento humanizado e treinamentos estratégicos na área de saúde, né? Diretamente de Montes Claros, com a trajetória marcada por experiência acadêmica, liderança empresarial e foco em resultados, a Jaqueline Reis, que é fundadora da Qualimaster Treinamentos, consultora e palestrante, está aqui hoje para falar sobre atendimento, assim, como que esse atendimento pode se tornar um diferencial competitivo, como estruturar equipes mais preparadas e humanizadas e, claro, como transformar conhecimento em negócio. Jaque, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ariane. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Obrigada aos ouvintes da Rádio Unimontes por essa oportunidade incrível. A oportunidade é nossa, viu, Jaque? Ainda bem que nossa agenda encontrou, porque você também, a agenda sua não é fácil, não. Olha só, eu queria, aqui a gente já começa quente também, então eu queria que você falasse um pouco, porque você tem uma trajetória longa, né, e assim, multifacetada, dentro que a gente pode falar aí de empreendedorismo, de capacitações, né, de participação em carreiras. Então, assim, o que te levou a empreender na área de treinamento e atendimento humanizado? Como é que você chegou nisso? Então, trabalhar com atendimento humanizado sempre foi uma paixão muito grande que eu tenho, né? Dentro do meu rol de treinamentos, foi um dos nichos que mais realmente, vamos dizer assim, me seduziu, o nicho de saúde. É um nicho muito peculiar, é um segmento que requer um olhar diferenciado, um olhar específico, porque ali nós estamos lidando com pessoas que elas já se apresentam às vezes com duas dores, uma física e outra emocional. Então, trabalhar com esse tipo de atendimento me chamou muito a atenção e eu quis também me tornar um especialista nesse segmento, porque eu entendi que quando nós trabalhamos de forma segmentada, você consegue transmitir para uma clínica, para um consultório, para um hospital, para um laboratório, uma segurança maior daquilo que você está dizendo, daquilo que você está ensinando, até porque os nossos ensinamentos, eles são fundamentados não só na palestra, mas também na vivência. É um trabalho diferenciado porque a gente vai para dentro daquela empresa e faz realmente ali no ao vivo, né, como o dever de casa, como é que se tem que fazer. E aí você entendeu que essa questão do atendimento humanizado ela é importante e aí você criou a Qualimaster, que tem quanto tempo de mercado? Exatamente, a Qualimaster ela foi fundada no ano de 2001 e essa nossa paixão pela área de saúde, ela começou com um atendimento específico que nós fizemos a um laboratório aqui da cidade. Começou com, vamos dizer assim, um chamado simples para um atendimento e esse trabalho ele rendeu por 2 anos. Então, nesses 2 anos... Um acompanhamento, né, Um acompanhamento, uma monitoria ali de perto, uma coisa bem específica. Nós fomos aprofundando realmente na área de saúde e percebendo
quais eram as principais demandas, né, dessa área. Porque o atendimento dentro dessa área, ele é completamente diferenciado de um comércio. Ali, por exemplo, no comércio, muitas vezes as pessoas vão atrás das suas demandas, algumas vezes por necessidade, outras vezes por desejo. Na saúde, não. É quase a necessidade que impera. Então, de certa forma, aquela pessoa chega fragilizada, né? E é por isso esse atendimento tem que ser muito específico. Pois é, e quando a gente fala essa questão do atendimento humanizado, Jaque, e assim, a gente fala muito sobre isso hoje, né? Uma gestão humanizada, isso se popularizou demais, mas assim, ainda é mal interpretado, né? Na prática, o que significa? Significa basicamente quando aquele atendente, aquela recepcionista, aquela pessoa que está envolvida com o cliente ou com o paciente, quero explicar aqui, ele usa todo a sua expertise com base na empatia. Eu posso dizer com segurança que a empatia é que faz a diferença no atendimento humanizado. O que acontece? Quando muitas vezes a pessoa ela vai sozinha para um consultório, um hospital, qualquer área desse tipo, ela pode ir sozinha como paciente ou ela pode ir acompanhada de um familiar. Quando isso acontece, a gente diz que nós temos ali um cliente e um paciente, mas são duas pessoas formadoras de opinião. São duas pessoas que vão julgar esse atendimento, que vão analisar aquele ambiente, que vão verificar como aquela pessoa que está atendendo se porta, qual é a postura, qual é o comportamento que ela tem. Então, há de se ter essa preocupação em estar atendendo a ambos com total maestria, né? É aquele olhar voltado para avançar além da gentileza, além da educação, além da cortesia, para entender o que aquela pessoa precisa, para acalmá-la muitas vezes, porque ela chega dentro de um ambiente desse com receio, com medo de um diagnóstico, preocupada, né, tensa, né? O que será que eu tenho? O que será que vai acontecer? Então, às vezes, um olhar direcionado de forma diferenciada acalma aquela pessoa, né? Um toque de mão, ou muitas vezes uma palavra carinhosa, qualquer gesto que sirva para trabalhar esse atendimento humanizado. É porque quando a gente fala em atendimento, às vezes a gente coloca tudo num grande balaio, né? E fala assim, atendimento, mas a gente sabe que as áreas específicas, né? Segmentos específicos, eles exigem um olhar também peculiar para a sua área, né? É verdade. Então, quando você olhou para a área de saúde, você enxergou essa lacuna e essa possibilidade de gerar um produto específico para atender a área da saúde. Exatamente. Porque faltava esse olhar mais carinhoso e afetivo com esse paciente que está ali, digamos, numa situação de vulnerabilidade. Como você colocou, Ariane, às vezes as empresas colocam tudo dentro de um grande balaio. E o que eu posso entender, desde quando eu me direcionei para esse segmento, é que grande parte das empresas, elas confundem aquele atendimento, aquele acolhimento trivial com atendimento humanizado. Então, eu percebi que faltava na cidade esse aprendizado, né? Essa oportunidade para que as pessoas pudessem ir atrás dessas empresas da área de saúde e trabalhar de maneira específica. O que eu vejo, por exemplo? Hoje, muitas empresas não têm a preocupação de capacitar e de qualificar o capital humano, que dentro de uma empresa de saúde além do cliente, que é o maior patrimônio dela, sem dúvida a sua maior força de atendimento, a sua maior força motriz, né? Então, há de se ter uma preocupação em inserir um atendimento padronizado, em colocar para essas pessoas
como esse atendimento ele pode ser especificado para aquele paciente, como direcionar esse paciente de forma em que ele crie vínculo com aquela clínica e não apenas vá ali por uma necessidade. E com isso, esse paciente ir estreitando um relacionamento com essa empresa de forma a se tornar fiel a ela, né? Porque assim como a gente tem a fidelidade em outros nichos de mercado, a gente também tem essa questão com a área de saúde, né? E assim, pelo que você já pesquisou e já entendeu dessa área, até para gerar a sua estratégia dentro desse negócio, desse método, né, que você criou, quais que são os maiores erros assim que são cometidos pelas clínicas, consultórios, no relacionamento com o paciente? Aí eu vou estender, viu, já que não é nem erro só com o paciente, não, mas também com o corpo de prestadores de serviço que tem ali, porque às vezes você vai numa clínica, você tem assim 30 especialidades, né? Sim. Então você tem que ter essa galera preparada de certa maneira, para lidar com tensão de todos os lados, né? Sim, é verdade. Então, os erros, eles começam desde o início do ciclo de atendimento. Onde o atendimento começa? Ele começa exatamente quando aquele cliente faz o primeiro contato com a clínica, com o hospital, com o laboratório. Então, ali, ele já começa a desenvolver um senso crítico. Geralmente, hoje nós temos aí, de uma maneira muito segura, quase que um percentual de 80% de contato via WhatsApp. Então, e as empresas, muitas vezes, elas não se dedicam aos pequenos detalhes, inclusive no início desse ciclo. Então, a demora na resposta para aquele cliente é um gargalo realmente muito frequente e que muitas vezes prejudica, né, o atendimento. Essa pessoa chega na clínica, muitas vezes ela não tem um ambiente físico acolhedor. Isso também conta para que ela avalie o atendimento. A demora de um profissional médico, como você está envolvendo aí outros profissionais, né? Muitas vezes, assim, ultrapassa. Nossa, eu acho pior, você chega ali, você tem... Eu já fiquei 40 minutos para esperar um atendimento, ou mais, isso assim, né, um plano e tal, no consultório. Sim. Assim como eu já cheguei 10 minutos atrasada, e tive que esperar 40 minutos para ser atendida, mas com 10 minutos de atraso eu não pude ser atendida, eu já tive que remarcar. Verdade. E isso às vezes é passado para a gente de uma maneira truculenta. Sim. Né? Não é todo mundo que tem um jeitinho para prestar esse atendimento, não. Sim. Né? Muitas vezes também a gente vê o despreparo na condução desse paciente ou desse cliente no interior da clínica, né? Às vezes, por exemplo, ele é mal acomodado em mobiliário que não é exatamente adequado para ele, que é um erro muitas vezes de ergonomia. Às vezes detalhes também, como a falta de estacionamento, a falta, inclusive, de políticas de atendimento com prioridade, embora seja lei, mas isso também ocasiona transtornos, né? Com certeza. Mulher que chega com menino de colo, né? Autismo, idoso. Sim, é verdade. Então, assim, a gente vê uma coletânea de gargalos aí que podem prejudicar esse atendimento. E como você disse, a pessoa chega fragilizada, ela chega tensa, ela chega com muita, vamos dizer assim, ansiedade, preocupada com o que vai acontecer ou com o que está acontecendo. Então, tudo isso pode contribuir para que ele julgue aquele atendimento ruim, né? E o interessante de falar, Ariane, é o seguinte: eu falei que o atendimento ele é um ciclo. Então, eu ligo para a empresa, eu marco a consulta, eu chego nesse local, sou recebida, é uma outra etapa do ciclo. Espero o médico, aguardo a consulta, sou atendida pelo profissional da saúde, vou embora. Qualquer etapa desse ciclo que se quebre, nada do que foi feito bom atrás, esse cliente vai lembrar. É verdade. Ele coloca tudo no mesmo nível, ele lá fora vai divulgar essa empresa
de uma maneira até potencializada de forma negativa, né? Sim. Então, a gente tem que tomar cuidado muito, porque o boca a boca ainda é sua maior propaganda. Ainda é o maior comercial para a empresa. E assim, às vezes não tem jeito de levar uma coisa em outra pro coração. Sim, é verdade. Não tem jeito. Precisei de ir a uma clínica. Sim. E aí, cheguei nessa clínica, eu cheguei 10 minutos atrasado. 15. Com 10 minutos, eu liguei pra clínica, dirigindo, correndo, porque eu não podia perder aquela consulta. Liguei pra clínica e falei assim, olha, eu sou paciente tal, eu tô atrasado, mas eu tô chegando, já tô estacionando o carro. Tem paciente pra ser atendido ainda com esse médico? Aí a pessoa falou assim, tem. Eu falei, então, eu poderia te pedir um favor? Será que você poderia me colocar como última paciente? Esse paciente já tá aí? Tá, você tem como puxar eu ser a última? Porque pra eu não atrapalhar ninguém, né, e tudo. Sim. Porque a gente trabalha com comércio, né, a gente tem essa mentalidade, assim, bora dialogar pra gente poder resolver o problema. E aí, a moça falou comigo que não tinha. Ela falou assim, não tem como. Mas moça, eu atrasei 10 minutos, a última vez que eu fui, eu esperei 1h10 pra ser atendida. Não é possível que você não consegue me ajudar nisso aí. Me fala, então, quando é que eu consigo reagendar? Aí, pra reagendar, 45 dias depois. Eu fiquei super chateada. Deixa eu te falar, nunca mais eu fui nessa clínica. Então, isso acontece muito. Essa falta de empatia, essa falta de solidariedade, muitas vezes com o paciente, ou de entender uma necessidade dele, é o que mais acontece, né? Eu sinto que os profissionais, eles são contratados, mas em sua grande maioria, eles não são preparados. Um outro equívoco também que eu vejo é que, muitas vezes, a maioria dessas empresas, elas deixam que os novos profissionais sejam treinados pelos antigos. Uhum. Então, basicamente, o que você tem? Você tem uma cópia de erros. Vai reforçando comportamentos errados, aqueles erros vão repetindo. E noto que, para algumas empresas, não para todas, hoje eu posso te dizer que as clínicas, hospitais, laboratórios estão se atentando muito para essa questão de atendimento, porque com o crescimento da cidade, e a gente reside... É um berço, né? Assim, exatamente, de Montes Claros, a gente reside numa cidade universitária, onde nós temos aqui pelo menos umas 3 faculdades de medicina, onde vai se multiplicando consultórios, clínicas todos os dias, em todas as especialidades. Então, algumas empresas, elas estão sentindo que a concorrência, ela está se preparando. Então, elas também agora querem se preparar. Eu já fui solicitada por empresas de 20 anos de mercado, que nunca tinha se atentado para essa questão. Entendi. E hoje elas estão com essa preocupação, né? Mas a gente vê que esse copia e cola, ele vai se consolidando numa estratégia muito errada de mercado, e com isso, quando a empresa assusta, ela está aí com uma carteira enorme de clientes inativos, que ela não sabe para onde foi esse paciente, por que ele não retornou, e quando te chamam, é porque a coisa tá feia. Tá feia. E aí você tem que fazer toda uma reorganização da estrutura. Exatamente, um realinhamento. Na verdade, o nosso trabalho, ele é de forma extremamente personalizada. Eu trabalho sempre de maneira a entender o que eu estou encontrando para construir um padrão personalizado de atendimento para ele, porque não existe, embora a gente possa ter clínicas com a mesma especialidade, com profissionais que têm ali a mesma formação intelectual, mas a gente encontra nuances diferentes de uma para outra. Então, eu faço esse trabalho de investigação, de estudo primeiro profundo, de avaliação de perfil, do que ele tem ali como atendente, para construir depois um treinamento específico para ele. É uma roupa sob medida. Não, isso é bacana, porque aí você leva em consideração toda aquela construção daquela trajetória. Sim. Né, que aquele empreendedor fez ali, porque hoje a gente, né, os médicos, os advogados, às vezes não têm a formação dentro da universidade de como empreender,
Mas quando abre a portinha do consultório da clínica, você está abrindo um negócio. Um negócio. Então você tem que empreender. Que realmente você precisa se atentar para isso, porque é o que vai girar a sua empresa, né? E nós percebemos, assim, muito que, às vezes, assim, o médico, ele se preocupa demais com a parte técnica, funcional, mas deixa de preocupar com essa parte de atendimento. E que é realmente que vai fazer com que a empresa dele tenha mais pacientes. Eu sempre, quando eu começo, ele fala assim, você veio me ajudar a ter mais pacientes? Falei, não, eu quero entender primeiro por que você perdeu tantos. Né? Onde que tá? Não adianta eu te abrir uma torneira se eu não entender o tamanho do seu ralo. Para onde está escoando? Por que ele está indo embora? Por que esse paciente não retornou mais para você? Por que ele não te gerou mais clientes? Por que não trouxe aqui a família, né? Então, a gente vê muitas vezes. Eu vou dar um exemplo aqui que eu vivenciei. Teve uma academia aqui na cidade que ela me chamou porque ela entendeu que ela estava perdendo muitos clientes, inclusive uma família onde tinha uma senhora e ela tinha 8 pessoas agregadas, entre filhas, sobrinha, todas deixaram a academia. E investigando, eu entendi que no vestuário, aquela pecinha de trava das portas, elas estavam quebradas. Então a senhora ela se sentia desconfortável por trocar de roupa num lugar onde ela não tinha uma privacidade, que a qualquer hora ela podia ser incomodada. Ela saiu, todas saíram. Quer dizer, é inadmissível a empresa perder 9 pessoas, 9 clientes, né? 8, 9 clientes por conta de travinhas que custam no mercado uma bobagem para ela, né? Um valor, né, insignificante. E aí nós conseguimos, depois desse motivo colocado, ofertar para essa família aí 2 mensalidades e todas voltaram. E provamos que esse problema foi corrigido, sabe? Mas acontece. Você vê, às vezes você olha e fala, gente, mas uma travinha, mas como diria minha velha falecida sogra, cada um, né? É verdade. É a realidade. Né? Inclusive, muita gente acha que excelência no atendimento é só ser simpático. Não. Né? E aí eu queria que você falasse para nós, assim, das técnicas ou processos, né, que podem profissionalizar essa área. Então. Dentro do método que você trabalha. Sim. A simpatia, eu falo que ela é a porta de entrada da sua empresa, né? Você ser simpático, você sorrir, você promover um acolhimento a esse cliente, a esse paciente. E não é só a empresa de saúde, é qualquer empresa, qualquer nicho, qualquer segmento, você deve praticar essa questão da simpatia. Ela é o início de todo o processo. Então, você recebeu aquela pessoa, é muito importante que a gente tenha uma escuta ativa. É o que nós não vemos muitas vezes, né? Eu até costumo falar com os meus treinandos, meus mentorandos, que um ditado que ouvi, pratico e entendo que é realmente um pilar no atendimento. A pressa, ela te sabota. Ela é sua maior sabotadora. A ansiedade, aquela vontade de vender extrema. Então, antes de praticar a escuta, eu quero falar, eu quero impor o que eu vendo, eu quero colocar o meu serviço, eu quero descrever o que eu tenho. Mas calma, né? Vamos ouvir, vamos entender o que é a demanda dela. A prática de ouvir, ela é extremamente sábia, ela te produz um tempo para você repensar, para você refletir, para você casar o que ela veio buscar com o que você tem ou não tem, ou até te produz a oportunidade de você ter uma outra alternativa para ofertar para ela um outro serviço ou produto, né? Essa observação, ela é necessária, né? Às vezes a gente, assim, os programas desses últimos meses aqui, a gente comentou isso, o entrevistado falou assim, as pessoas querem resultado muito rápido, elas não dão tempo de maturação para o negócio e tal.
Mas nós estamos todos assim, né? Acho que a gente tem que estar se policiando o tempo inteiro pra gente não cair nessa, né? Nessa meio que tá uma neurose, assim, né? Acho que tudo tem que ser muito rápido, eu tenho que entender rápido, eu tenho que fazer rápido, eu tenho que atender rápido. E, na verdade, às vezes a gente sai atropelando, né? Obstáculos aí no caminho, porque a gente não tem essa paciência aí que você está dizendo que é importante. É verdade. E o cliente também, ele tem aquele tempo de filmagem inicial. Quando ele chega, ali em 10 segundos ele te fotografa, ele fotografa seu ambiente, é tudo na mente dele. Então ele capta aquilo e tem 10 segundos para tecer a primeira impressão que ele tem da sua empresa, da sua postura profissional. Ali, você já iniciou o seu processo de venda sem antes conversar, antes mesmo de você conversar. Então, o restante, ele vai acontecendo naturalmente. Mas você colocou aí o que falta. Muitas empresas, elas não têm uma política de atendimento. Eu já notei que o atendimento ele não é padronizado. Cada um, muitas vezes, faz do seu jeito. Ou aprende, como eu disse, com aquela pessoa que estava na empresa, ou não quer nem aprender com aquela pessoa, chega cheio de vícios, de manias, né? E imprime ali um atendimento que ele define ser o melhor, ou que ele aprendeu dessa forma em outra unidade que ele tenha trabalhado, e vai replicando, né? Isso aí é um erro muito grotesco. A empresa precisa ter essa política, ou através de uma normativa, ou através de um POP também, que é um instrumento que ajuda bastante, que é o procedimento operacional padrão. E você cria um script daquilo ali e você consegue replicar depois. Né? Para isso que serve o POP. Exatamente. Só para o ouvinte se localizar. Isso. Até porque se esse funcionário vier a ser substituído ou tirar uma licença, você tem ali um instrumento de ensinamento, de aprendizado e de orientação. Até um checklist, né, já? O que eu faço primeiro, o que eu faço depois, né? Exato. Mas eu quero falar um pouco mais sobre isso, porque eu sei que você também atua com treinamento voltado para a gestão de convênios. Sim. E eu acho que isso faz muito sentido, porque é uma burocracia que é gerada dentro do negócio, né, de saúde. E se você não der conta, não cai dinheiro no caixa, né? É mais verdade. ou menos por aí. E eu quero falar um pouco sobre isso também. Sobre os custos aí que envolvem as redes sociais, canais digitais, porque você também tem um olhar atento para isso, mas a gente vai falar no segundo bloco, porque o primeiro bloco já chegou ao final, e aí daqui a pouco a gente volta, o Paulo vai colocar uma música de excelência aí pra gente ficar aqui curtindo, e você que tá nos ouvindo aí, você já se inscreveu no canal no YouTube do Empreendedor em Ação? Então vai lá, gente, se inscreve lá, Empreendedor em Ação, clica no sininho para toda a notificação que você tá recebendo. Toda semana tem novos entrevistados, é toda quinta às 18 horas, tá? Você escuta aqui também na Rádio Universitária e você pode escutar também via link. Pode mandar para aquele amigo seu que tá lá em Paris, passeando, né? Vai, ele quer, gente, ele quer saber mais. Ele quer saber mais sobre questões empreendedoras. É nessas horas que a gente tá passeando por aí que a gente tá com a mente aberta, né? É. Mas enfim, brincadeiras à parte. Através do link você pode escutar a Rádio Universitária em qualquer lugar do planeta, tá bom? Quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Cicobi Creginó, a Novaes Empreendimentos, a Trajeto Móveis, a Impremix, a Cris Joias, a Classic Men's Club e a Fadenor pelo apoio cultural ao nosso programa, e a gente volta já já. Estamos apresentando Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. A transformação do mercado imobiliário de Montes Claros chegou. Conheça a Novaes Incorporações e Empreendimentos, que em 2025 traz um novo padrão em construção civil, tecnologia e sustentabilidade, combinadas para criar espaços que vão além do convencional. Construção de empreendimentos, reformas e projetos arquitetônicos personalizados. Tudo isso com qualidade premium e segurança em cada etapa. Venha viver o estilo Novaes, onde cada detalhe faz a diferença. Novaes Empreendimentos, ajudando a construir sua história. 38 98404 0697. Siga @Novaes Empreendimentos.
Os melhores atendem melhor. Os melhores passam por aqui. Trajeto. A Trajeto tem os melhores móveis office e home. Lojas em Montes Claros, Janaúba e Vitória da Conquista. Melhor atendimento e melhor pós-venda. A Trajeto faz a melhor entrega e a melhor montagem. A Trajeto garante o melhor suporte e a melhor assistência técnica. 2101-5500. Os melhores passam por aqui. A Classic Men's Club convida você para conhecer a nossa nova loja, a Rua Doutor Veloso, 503 Centro, onde você encontra roupas e calçados das melhores marcas da moda masculina. Calçados Democrata, Aramis e Reserva, além de roupas que vão do descolado ao social. Na Classic Men's Club, você calça e veste seu melhor estilo. Kingjoy, Doctus, Aramis, Reserva e toda uma linha de fabricação própria da Classic Men's Club. Visite também as nossas unidades do Shopping Bituruna e do Montes Claros Shopping. Nelas, você encontra Lacoste, Calvin Klein, Levi's, Osklen e muito mais. Classic Men's Club, Centro e Shoppings. Siga @Classic Men's Club. Promoção Capital Premiado Sicoob Credinor. A cada R$250 investidos, você concorre a 10 iPhones, 20 TVs 43 polegadas, 5 motos Honda e um Chevrolet Onix 0 km no sorteio final. E você ainda recebe o dobro de números da sorte nos investimentos a partir de R$1.000. No Sicoob Credinor, o seu dinheiro pode render prêmios para você e prosperidade para a sua região. Confira o regulamento em capitalpremiadocredinor.com.br e participe. Atenção, você que quer ser revendedora de semijoias e ampliar a sua renda ou fazer disso um negócio, a Cris Joias quer falar com você. Não perca a oportunidade de comprar o melhor das semijoias de fabricação própria de Montes Claros e região na Cris Joias, com preços de atacado. Tenha renda acima de R$1.400 vendendo nossos folheados. Saiba mais e consulte condições na loja. Acesse crisjoias.com.br ou ligue 38 997 33 11 16. A nossa loja física está localizada à Rua Doutor Veloso, 598, esquina com Dom Pedro II. Cris Joias, presente nos seus melhores momentos. Chance no ar. O sol se vai, a lua e a noite a girar nesse mar.
Voltamos a apresentar Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. Voltamos então, gente, com o Empreendedor em Ação, esse programa que traz para você estratégias inteligentes, conteúdos transformadores para te impulsionar aí nos seus projetos, para você olhar com carinho para sua carreira, para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu negócio, para os seus colaboradores, para a sua relação com seus fornecedores. Então, a gente traz muito conteúdo aqui bacana para você se inteirar aí do universo empreendedor e o que a gente tem de solução, de ferramenta aí. Bom, hoje nós estamos entrevistando a Jaqueline. A Jaqueline, ela trabalha com atendimento humanizado e treinamentos estratégicos na área da saúde. E a gente vê que o que a gente precisa mesmo é que as lideranças, né, possam, além de ter foco no resultado, focar também na experiência que oferece para os clientes. E a Jaqueline Reis, que é fundadora da Qualimaster Treinamentos, é consultora e palestrante, ela traz para nós essa visão do atendimento como um diferencial competitivo, mas principalmente na área da saúde, né? Então, ela tem um método para poder trabalhar dentro desse segmento. E aí, já que a gente estava conversando aqui até nos bastidores e falando, né, que as pessoas atenderem bem deveria ser uma prática comum, né? Sim, com certeza. Nossa, eu fui em tal lugar, fui tão bem atendida. Deveria ser comum, não é? Você entrar num lugar e ser bem atendido. Igual honestidade, né? Tem que ser honesto. Mas, enfim, você atua com treinamentos voltados à gestão de convênios, né? Sim. E isso também tem muito a ver com o ciclo do atendimento dentro de uma clínica, dentro de um hospital, né? Quais os gargalos mais comuns nesse processo que você entende, né, que existem, e como eles impactam financeiramente os serviços aí de saúde? Bom, hoje é muito comum que essas empresas da área de saúde, clínicas, laboratórios, trabalhem com convênios, porque não deixa de ser um ganho por volume, vamos dizer assim, né? E um ganho mais certo, mais contínuo, mais frequente. Para esse tipo de nicho, ele é necessário. Mas o que nós vemos é que as operadoras, indiferente de qual seja, indiferente do âmbito que elas trabalham, seja regional, estadual ou nacional, elas têm realmente apresentado um papel burocrático. Alguns itens são exigências mesmo da ANS, por onde elas são regidas, né, que é a Agência Nacional de Saúde. Outras são realmente desenvolvidas por elas. Alguns eu vejo como necessários, outros eu vejo como exagero, mas é uma opinião particular. Mas, enfim, é muito importante que a empresa que trabalhe com convênios, ela saiba equilibrar esse atendimento entre atender convênios e o atendimento dela também particular. O que acontece é que muitas vezes o paciente ele vai até essa empresa através de um convênio e não consegue muitas vezes sucesso ou no tempo que ele precisa ou no item que ele precisa. E a empresa ela precisa delinear de forma muito cautelosa para não perder essa pessoa, para não perder esse paciente. Muitas vezes são prazos estendidos de autorização, são demoras muito grandes para aquele exame ser realizado. Algumas vezes são carências também necessárias para que aquele exame seja feito. Mas o importante é a empresa estar sempre pronta e preparada, porque, como você disse, pode impactar financeiramente para ela. Mas se ela pode oferecer qualquer alternativa que traz uma satisfação para aquele cliente enquanto solução, é ótimo. Então, muitas vezes ela quer usar o convênio, não é possível por causa dessa questão burocrática, às vezes necessária, como eu disse, né? Exigida pelo convênio, mas ela pode ofertar uma outra solução. Eu vou te dar um exemplo. Normalmente, os exames para serem autorizados, eles hoje estão, conforme a ANS, levando 21 dias. Às vezes até de baixa complexidade, o que não deveria ocorrer.
Antigamente, esses exames, em qualquer convênio de saúde, eles eram autorizados muito mais rapidamente, às vezes até na hora. Hoje não. Hoje eles estão levando esse tempo. Tempo, às vezes, que o paciente não pode esperar. Ou por uma questão de diagnóstico, ou por uma questão de início de tratamento. Então, o que hoje as clínicas estão fazendo? Às vezes elas ofertam o mesmo produto, o mesmo item, o mesmo exame, por um preço mais acessível, facilitam pagamentos para aquele paciente, para que possa realmente suprir a necessidade dele. E isso tem dado certo. E aí é um processo, né, Jaque, que você tem na ponta do lápis para poder entregar para essas clínicas que estão precisando se reorganizar. Exatamente. Não é isso? A gente tem que ficar alerta aos processos mesmo. Muitas vezes a gente está tão ligado ali na 220, fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, que às vezes as coisas passam, às vezes é uma coisa simples, como a questão aí da porta, que você falou no primeiro bloco, né? Você vê um engatezinho da porta quebrado com as pernas. 9 clientes. 9 clientes. E a gente também, enquanto cliente, eu falo muito isso, assim, que eu me vejo como empreendedora, mas eu me vejo muito como cliente também. Sim. Né? A gente gosta de atenção. Né? E às vezes você não se sentir visível para o outro é algo desmotivador. Né? Sim. E aí quando você está num ambiente em que você está num processo ali de fidelização, porque eu tenho um médico, eu não vou num médico todo mês diferente, se eu precisar fazer um tratamento, eu vou ter aquele mesmo médico. Por exemplo, o meu gastro é o mesmo, tem 15 anos, né? Então ele me conhece há 15 anos, meu gineco tem 16 anos. Então você tá ali no mesmo, é um serviço de fidelização. Você desenvolve um processo de fidelidade até pelos resultados, não só médicos que você tem, mas com certeza o que está atrás daquele atendimento médico é aquela infraestrutura de atendimento. Isso. É uma soma, né? E a gente quer, e aí eu enquanto cliente, né, finalizando meu raciocínio, eu enquanto cliente, eu quero ser vista. Sim. Né? Eu quero que a secretária lá do meu médico, né, saiba, Ariane, tudo bem? Tem tempo que você não vem aqui. Sim. Você tá entendendo? Então, assim, a gente tem que ser empático também com relação ao cliente, né? Como que o cliente ele quer ser visto dentro do negócio. E a gente sabe que, às vezes, porque você terceiriza o atendimento. Então, eu falo por mim, por exemplo, como empreendedor, eu terceirizo esse atendimento nas minhas lojas. E pode dar alguma coisa errada ali nesse meio. Posso ter uma pessoa que não está mais afim. Sim. Né? E ou aí que não conecta com sua política mais de atendimento, né? Como é que eu vou saber? Eu tenho que ter um planejamento, uma maneira de entender e de fiscalizar essas coisas dentro do meu negócio. Né? Eu preciso ter critérios para isso aí. Então, eu acho muito bacana você abordar esse assunto aqui para nós. E você também tem, né, Jaque, os cursos que envolvem as redes sociais e canais digitais. Como manter o atendimento humanizado em tempos de WhatsApp e Boots? Conta para nós aí o segredo. Então, trabalhar com esses canais de atendimento é absolutamente necessário. Hoje, nenhuma clínica pode negligenciar que o canal de atendimento digital, ele é um suporte operacional para a empresa e grande, né? Nós vivemos tempos aí hoje em que o Instagram, ele torna-se seu maior divulgador, além de outros canais que você tem de comunicação, mídias, marketing, outdoor, tudo funciona. Mas a gente sabe que a comunicação digital, ela realmente domina esse mercado, entre cliente e empresa, entre paciente e clínica, da sua maioria. O que nós vemos são erros muito grotescos, assim, que vão desde escritas, tratamentos, né? O que eu encontro? Intimidades, a pessoa se porta dentro de uma conversa de WhatsApp como se ela estivesse em um grupo de família, uso excessivo de palavras abreviadas. Eu fui abordada por um médico que ele falou assim, olha isso aqui para você ver. Por isso que eu te chamei aqui. Imagina se a minha clínica está conversando assim. Ele recebeu a mensagem de uma secretária de um outro médico e ela se despediu assim. BFS, PVTB, PSR. Ele, que é isso? Falei, bom final de semana para o senhor também. Ele, menina, isso para mim é aramaico.
Né? E a partir dessa mensagem ele me chamou, ele falou, olha, eu preciso entender, eu tô com medo, se eu recebi isso de um consultório, eu quero que você veja se a minha equipe está fazendo isso também. Então a gente vê esses usos excessivos de intimidades. Outra coisa que nós encontramos de forma errada, uso errado e inadequado de emojis, né? Então, beijos, abraços, muita imagem, às vezes, muita religiosa, muita carinha. Existem hoje na saúde apenas 5 emojis que são, vamos dizer assim, adequados para você usar. Até falo, olha, evite qualquer emoji que tem dente. A gente não usa nada que tem dentinho, porque pode parecer para o cliente um sarcasmo. O que nós temos que atentar? Um detalhe específico que as pessoas esquecem na área de saúde, ou até em outras áreas, mas especificamente na de saúde, é que quando você envia uma mensagem, você pode ter um destinatário, mas não se esqueça que aquele celular pode ter mais de um acesso. Então, às vezes ali eu mando para um homem, mas a esposa dele tem acesso, ou o contrário, né? Mando a mensagem para a mulher, mas o marido tem acesso. Mando para um pai, mas o filho tem acesso. Então, a sua preocupação, ela precisa ser difusa. Como a minha mensagem vai ser interpretada por quem quer que tenha acesso àquele telefone? Então, você manda um beijo, imagina o problema que isso vai causar. Você manda um coração, isso pode ser mal interpretado. Então, a escrita, ela precisa ser algo formal, não quer dizer que a sua comunicação tenha que ser fria, ela continua humanizada, né? Mas é importante lembrar que humanizado não é coração, não é beijo, né? Mas ela pode ser personalizada, ela pode ter a sua identidade impressa naquela forma de escrever, mas você continua sendo profissional. Então, chamar o cliente pelo nome ali naquela mensagem de WhatsApp é uma coisa muito boa. Jamais colocar o seu apelido ou chamar o cliente também pelo apelido dele não deve ser feito, né? Entendi. Essas abreviações que eu falei, então, nem pensar, né? E aí, outras questões que a gente vai colocando também durante o curso. Legal. Então, a gente ensina isso, a trabalhar, a abordar, a oferecer uma outra alternativa e, principalmente, como ser objetivo em WhatsApp. Não é porque eu estou escrevendo que eu tenho que ser prolixo, que eu tenho que fugir daquele assunto, que eu tenho que me estender. Hoje, o recurso mais caro e que as pessoas menos têm chama-se tempo. Verdade. E você acredita que o sucesso no atendimento, ele começa assim na cultura da empresa? Na cultura organizacional da empresa? E assim, se sim, como criar essa cultura? Assim, como é que a gente chega nisso? Então, eu acredito muito que as coisas, quando elas nascem certo, elas dão certo, né? Deve ser uma preocupação de todo empresário quando ele vai abrir uma empresa, quando ele vai estruturar a sua empresa, quando ele vai montar seu negócio, que também, junto com a parte financeira, junto com aquele projeto, né, ali de um arquiteto, ele também se preocupe com essa parte. Qual vai ser a minha política de atendimento? E descreva essa política, qual vai ser o meu padrão, como serão os meus limites, como eu vou atender esse cliente, quais serão as minhas alternativas de atendimento. Há de se ter uma preocupação em cada ponto daquele ciclo que eu disse do atendimento, né? Eu vou ter, por exemplo, um telefone de WhatsApp só para atender esse cliente. Quando esse cliente chegar aqui, eu vou ter uma profissional de fato treinada, uniformizada, uma pessoa que esteja pronta, que tenha postura,
que saiba todas as minhas informações, né? Para aquela pessoa que vai me procurar. Eu vou ter um ambiente físico acolhedor, tem uma água, tem um café, tem um ambiente específico para, de repente, eu trabalho com gestantes, de repente eu tenho idosos para atender. O que eu vou proporcionar para aquela pessoa, né? Às vezes, as pessoas não se preocupam com política de atendimento e cometem erros assim que, na maioria das vezes, trazem consequências para ela e ativam o senso crítico daquele cliente, e ela só vai perceber quando o cliente ou paciente lá na linha de ponta reclama. Então, não há necessidade, se você é uma pessoa precavida, se você tem olhos para o seu negócio, se você preocupa com o seu negócio, isso nem chega no final. Isso já é feito por você de forma antecipada. Por isso que eu falo, separe sempre um tempo para você ver como está a sua linha de frente, seu atendimento. Até recomendo para os meus clientes empresários, se passe por cliente oculto, é um ótimo exercício. Né? Você fazer uma ligação, você mandar uma mensagem, você pegar um telefone de número desconhecido, para você ser o seu próprio termômetro, para você entender o estágio da sua empresa, como é que está o seu atendimento, como é que essas pessoas estão sendo tratadas, porque você não deve tratar o seu cliente como você gostaria de ser tratado, é melhor do que você gostaria de ser tratado, né? Todo cliente, ele é o seu maior potencial eu falo de riqueza, né? Não é nem o seu ativo lá, não é nem o seu imobilizado. Né? E aí, nesse sentido, assim, construir um propósito, ele é interessante, né? E assim, um propósito que seja compartilhado por todas as pessoas que fazem parte do negócio. É verdade. E aí a gente já falou do POP, né, no bloco passado, que é importante você documentar ali as ações, os processos do negócio, porque se sai um funcionário, entra outro colaborador, você consegue replicar de maneira mais acertada, né? Já que padronizar esses atendimentos. Isso. Quando a gente fala de padrão, a gente não está nem falando assim, as pessoas não podem ser criativas, elas não podem ter iniciativa, não é isso. Não. Né? Mas é ter uma base, né? E o propósito, ele dá essa base para a cultura organizacional do negócio, né? É verdade. É ter uma base e que aquele funcionário, aquele atendente, aquela recepcionista, ela tem um direcionamento sem, contudo, perder a identidade dela. Ela pode imprimir a personalidade dela no atendimento, mas ela ter ali um direcionamento para ela seguir, né? O que nós percebemos muitas vezes é que, assim, as pessoas, elas são colocadas elas são colocadas nos cargos e não são preparadas dentro das funções que elas têm que exercer. E o que me espanta é que muitas vezes elas são cobradas por isso. Então elas não tiveram ensinamento e muitas vezes são cobradas, são criticadas por esses empresários, mas tem que partir deles a iniciativa, né, de inserir essa política de atendimento, de colocar esse propósito como uma bandeira para esses colaboradores. Eles têm que acreditar nesse propósito, né? E reciclar também, não é? Sim. Porque às vezes você põe a pessoa lá, você treina, tá bonitinha lá, a pessoa tá lá 2 anos, ela não acabou, tá 2 anos, 10 anos lá, não passou por uma reciclagem. Né? Verdade. Vai mudando, né? Vão mudando as tendências de mercado, né? Vão mudando as formas de acesso, e isso tem que ser realmente modificado junto. Um ótimo exemplo que eu tenho que te dar quem falaria que a telemedicina há um tempo atrás não seria uma tendência na área de saúde? Hoje é uma verdade incontestável, né? Quer dizer, você tem ali hoje, aqui em Montes Claros, empresas que atendem fisicamente para pessoas que não abrem mão desse contato físico presencial, mas você tem também um atendimento de clínico geral que traça ali um atendimento
básico, primordial, mas já ajuda para uma pessoa que está acamada ou que tem dificuldade de acesso, de mobilidade, né? Sem contar que às vezes o nosso trânsito não ajuda. Não, e outra, quem trabalha em horário comercial, como é que faz para ir no médico, Exatamente. né? Se precisar de urgência. Exatamente. No nosso grupo a gente oferece a telemedicina para os colaboradores, Olha né? aí, que coisa boa, então né? eles conseguem fazer essas consultas, né? E tem ali uma receita de uma medicação para poder, né, já resolver um problema. Tem também a parte de terapia, que é legal, que Isso tem que eu via ia falar, teleatendimento, que eu né? acho que isso é incrível para o colaborador ter esse acesso. Né? Eu já tive uma colaboradora que ela fazia as sessões dela com a psicóloga através de telemedicina, né? Dentro do horário de trabalho, e era uma coisa pautada, combinada, não me atrapalhou de forma alguma. Ela colocava sempre no horário de menor movimento. Então, isso pode ser realmente viável, né? Sim. E aí você fica com mais uma tendência de mercado que pode ser trabalhada, que pode ser incentivada, que vai gerar receita para aquela clínica também, né? Eu acho isso muito legal. Porque olha só, para você ver, a gente está falando de um outro modelo de negócio. Né? Então você tem a clínica lá tradicional, ela faz atendimento tete a tete, mas por que ela não pode gerar ali também o teleatendimento ali, né? A telemedicina, e ser mais um fator para ela né, ganhar receita? Sim. Então é inovador. E o mercado está aí, o mercado está acelerado com relação a isso. Então fica uma dica aí para os empreendedores da área de saúde, Montes Claros, né? Para olharem para esse lado aí também. E depois manda comissão, né? Tô brincando. Ô, Jaque, me fala uma coisa. Então, o seu método, ele surgiu no setor de saúde, mas ele pode ser adaptado para outros nichos, né? Sim. Já teve demanda para outros nichos? Tem. Inclusive, atualmente, eu tô com uma rede de lojas de lingerie. Ah, legal. Não tem, assim, o nosso trabalho, ele é muito voltado para a área de saúde, mas atendemos outros segmentos, né? Eu já atendi imóveis para escritório, nós atendemos recentemente também uma empresa que trabalha com mobilidade elétrica, né? Com motos e bicicletas elétricas. Então, independe. Como eu te falei, o importante é você entrar dentro dessa empresa e fazer para ela um trabalho sob medida. Isso é fundamental, porque cada empresa ela tem uma particularidade, né, diferenciada. Ali a gente está falando de público-alvo diferente, metodologias diferentes, objetivos diferenciados. Então, isso tudo faz com que o nosso trabalho também seja voltado a essa maneira customizada, vamos dizer assim. Entendi. Então, muito legal. Se você fosse dar um conselho para quem quer empreender hoje na área de treinamento de consultoria, porque é assim, nós damos dica para a concorrência. O que você diria? Porque você tem, é igual eu, né? Eu tô sempre nos eventos, então assim, eu né, sou mentor e palestro, então eu tô sempre em contato com a galera assim, que mentora, que palestra, e eu fico observando algumas coisas e tal. Você, nessa sua caminhada, nessa sua trajetória, desses encontros com outros capacitadores, facilitadores que provavelmente você tem, ou pessoas que têm um know-how de conhecimento tão grandioso, né, como o seu, de muito tempo no comércio, lidando com atendimento, que conselho que você daria para esses profissionais que querem empreender na área de treinamento de consultoria? Você falou aí, aqui a gente dá dica para concorrência. Primeiro, né? não monte um treinamento na área de saúde. Deixa tudo pra mim. Deixa tudo pra mim, tá? Porque eu já tô na frente. Brincadeira. Então, a maior dica é justamente a maior riqueza que eu descobri nessa área de consultoria, que é não levar algo pronto para seus clientes. Eu também cometi esse erro quando eu comecei nessa minha carreira. Quando a gente começa, né? Quando a gente começa, a gente, mesmo querendo acertar, você quer atender, como você bem disse, aos anseios de quem te procura, né? Às vezes a pessoa fala assim:
olha, me mostra aí o portfólio que você tem, o que você faz, fala tudo para mim que você faz. Olha, hoje eu falo, eu quero fazer o que você precisa. Eu não trouxe nada pronto para você, eu quero construir com você aquilo que realmente vai te satisfazer. Eu tento falar com esse cliente que não adianta eu trabalhar algo padronizado, que o que serve para ele pode não servir para o outro, ou que serviu para o outro não venha dar certo para ele. E isso acontece muitas vezes quando o cliente, ele vê o nosso trabalho no outro concorrente dele, ele, você fez aquilo ali, eu quero que você faça para mim. Mas muitas vezes não funciona desse jeito, né? Outro grande conselho, vamos dizer assim, que eu faria, que eu possa dar, é que aprofunde muito nas tendências de mercado, porque elas mudam muito rapidamente. O padrão de atendimento que se tinha há 3, 5 anos atrás não é o que nós temos hoje, né? Se antes as pessoas não faziam muito uso dessa questão de tempo, hoje elas fazem ao máximo. Então, hoje você tem que ter atendimentos objetivos, dinâmicos, mas que não podem perder a qualidade. Seja via WhatsApp, seja presencial. Então, que eles instruam a essas pessoas adotarem padrões de atendimento que sejam ágeis, dinâmicos, mas que não percam a qualidade. Isso é possível ser feito, isso é possível ensinar, né? Desde que as empresas estejam abertas a receber e praticar, né? Como Sim, você falou. É o mais importante, É o né, mais Jaque? importante. O discurso sem a prática é totalmente vazio. Totalmente diferente. Melhor nem falar, deixa lá. Inclusive, uma questão também que é válido colocar é que eles incitem, que eles incentivem o gestor e o supervisor a participarem dos treinamentos junto com os colaboradores, porque não posso cobrar aquilo que eu não vi, aquilo que eu também não aprendi. É verdade. Principalmente porque se você não está junto ali com aquelas pessoas, você fica fora do contexto e você fica numa posição desconfortável. Como é que eu vou cobrar se eu faço errado ou se eu não aprendi? Verdade. E aí você está falando de atendimento humanizado, então você precisa também ter uma liderança humanizada. Sim. E liderar de maneira humanizada é você liderar, de certa maneira, horizontalmente. Né? Isso. Você precisa estar horizontalizado com sua equipe, alinhado na mesma comunicação. Nivelado com ela. Por isso também que nós prestamos esse tipo de treinamento também a gestores, supervisores, coordenadores, para que lidem com essas equipes depois que elas são treinadas. Não só para o pessoal de frente, né? Não. Da frente de atendimento, mas os gestores e líderes também. Também. Muito bom, muito legal, já que eu gostei demais de conversar com você. Obrigada. Eu quero Prazer agradecer, foi meu. Viu, sua presença aqui. Fala pra gente como que as pessoas te encontram no Instagram. Então, pode ser no @Qualimaster com Y e 2 R's no final, tá? Ok. Ou também pelo meu WhatsApp, 38999662640. Estou à disposição. Se alguma empresa quiser também tirar alguma dúvida, por favor, pode fazer contato, que eu, assim que possível, prontamente respondo. Tá? Muito bom. Obrigada, Jaque. Obrigada pela sua disponibilidade. Agradeço a todos os ouvintes e mais uma vez a você pela oportunidade. Sempre aí, como eu sempre falo, né? Seguimos juntas. Gente, é isso aí, ó. Mais um Empreendedor em Ação. Nós recebemos aqui hoje a Jaqueline Reis, ela que é fundadora da Qualimaster. Já deu aí, ó, o @ Quali com Y, Master, 2 R's. Você vai encontrar a Jaque, chama ela lá no privado, já pensa em um treinamento para você colaborar com o atendimento do seu negócio, porque a gente começa a ter, assim, uma prestação de serviço muito mais qualificada, né, e nivelada, assim, para o alto, né, vamos nivelar, jogar esse trem para o alto. E é isso. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Cicobi Credinor, a Novaes Empreendimentos, a Trajeto Móveis, a Impremix, a Crijóis, a Classic Men's Club e a Fadenor, pelo apoio cultural ao nosso programa e também à Rádio Universitária. E quero te convidar, se você não se inscreveu ainda, inscreva-se lá no nosso canal no YouTube, no Empreendedor em Ação. Lá você fica sabendo
toda a nossa programação. Se você perdeu um pedacinho aqui do programa da Jaque, ou você escutou tudo, quer indicar esse programa para alguém, vai lá, porque terminando aqui, ó, o podcast já está lá disponível na íntegra, é só você compartilhar. E me segue no @ArianeGaldino_reinventa, e se precisar de mandar e-mail pra gente, nós temos um canal que é o Empreendedor em Ação, moc@gmail.com. Gente, é isso. Próxima quinta-feira, às 18 horas, estaremos aqui na Rádio Universitária para trocar ideias com vocês. Até lá. A Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresentou Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. O programa que acabamos de exibir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores.